São tantas as barbaridades a que Jair Bolsonaro e sua gangue política submeteram o país que tendemos a nos esquecer de que, antes da organização criminosa que ele liderava tentar um golpe de Estado, o país esteve submetido à necropolítica. Nos primórdios da insanidade liberticida que resultou na tentativa de golpe, fizeram-se escolhas que abriram a milhares a vereda para a terra dos mortos. Caros ouvintes, telespectadores e internautas, o termo necropolítica foi criado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe em 2003 para designar políticas públicas que têm o objetivo de administrar a morte, não a vida, que buscam regular quantas pessoas o governo, por vias e métodos oblíquos, vai matar, não quantas vai salvar. O Brasil esteve submetido à necropolítica na gestão Bolsonaro, dada a forma como escolheu não exatamente combater a Covid-19, mas administrá-la, atendendo a um cálculo que ele e aliados, incluindo 3 de seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, fizeram com o objetivo declarado de preservar o poder, não de cuidar da saúde da população. O ministro Flávio Dino, do Supremo, deu ontem um passo importante para que cesse a impunidade dos que operaram escolhas que povoaram os cemitérios de silêncio e lágrimas. Enquanto não forem punidos Bolsonaro e os que o acompanharam na delinquência homicida, que evoluiu para uma espécie de transe coletivo, milhares de corpos restarão insepultos. A impunidade que escarnece da memória dos que se foram e da dor dos vivos é tão detestável como o espetáculo dantesco dos enterros coletivos. Das câmaras de resfriamento espalhadas país afora para abrigar as vítimas fatais, dos hospitais em colapso, convertidos em mortalha, dos pacientes a agonizar, sem ar porque faltavam os tubos de oxigênio, das horripilantes circunstâncias de médicos obrigados a administrar a fila de cadáveres adiados. Dino decidiu abrir um inquérito contra Bolsonaro, os citados filhos e mais 20 pessoas para apurar, entre outros crimes, as práticas de prevaricação, charlatanismo, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verbas públicas e assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços fictícios. Também serão investigadas as respectivas condutas de figuras que se tornaram notórias no coro da tragédia coletiva, como os deputados Osmar Terra, Ricardo Barros, Carla Zambelli, Bia Kicis e Carlos Jordi, os ex-ministros Onyx Lorenzoni e Ernesto Araújo, os ex-assessores da presidência Felipe Martins, Tércio Arnaud Tomás e Hélio Angotti Neto, os empresários Carlos Wizard e Luciano Hang, além de Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e outros 5 ditos influenciadores. Vocês e eu sentimos falta de algumas figuras que se agigantaram no banditismo teórico e na crueldade naqueles dias. Penso, por exemplo, no ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje deputado federal, que tentou emprestar à necropolítica a aparência de um método de combate à doença. Buscou impedir a divulgação do número de mortos. Autorizou a criação de um protocolo para o emprego da inútil cloroquina, chegou a atribuir o caos em Manaus à umidade do ar e explicou por que não recomendava o distanciamento social. Ele afirmou: a economia não pode parar, ponto. E por que Pazuello e outros não integram a lista dos que serão investigados no inquérito? Porque o ministro atende a um requerimento da Polícia Federal que toma como base o relatório final da CPI da Covid, conduzida pelo Senado em 2021. Sim, há pessoas com diploma de medicina que produziram obscurantismo e vigarice, sob o pretexto de que médicos têm liberdade para escolher o tratamento. É claro que tem. Nos limites do que oferece a ciência, não nas larguezas do que lhes permitem suas taras ideológicas. Infelizmente, também esses estão fora da lista. Associações profissionais, diga-se, tornaram-se antros de proselitismo homicida. Num dado momento, no Brasil, doutores mataram Hipócrates sufocado e pisotearam a Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial. Mereceriam a cadeia, não um diploma na parede. Há uma evidente similaridade metódica entre a estupidez negacionista, que conduziu milhares à morte, e as falácias que sustentavam a existência de fraude no sistema eletrônico de votos. Aquela criava uma realidade paralela sobre a doença para justificar práticas criminosas, como a sabotagem ao distanciamento social e às vacinas, sob o pretexto de que era preciso evitar o pânico para salvar a economia. Esta outra, a do voto, também desprezava o saber técnico para sustentar uma tese falsa. Tudo bem pensado, as duas articulações mentirosas correram no mesmo esgoto moral. Bolsonaro temia que o combate técnico à Covid, ao criar dificuldades óbvias para a economia aqui no mundo inteiro, diga-se, tornaria inviável a sua reeleição. O combate às urnas eletrônicas era nada menos do que um pretexto de quem já articulava um golpe, porque antevia a derrota. Há uma outra evidência histórica a que os estudiosos desses tempos devem prestar atenção. A retórica bolsonariana contra o Supremo se torna especialmente virulenta, sem ponto de retorno justamente durante a pandemia. Bolsonaro, o candidato a tirano e que lideraria depois a organização criminosa golpista, não aceitava que fosse o tribunal a ter a palavra final sobre a preservação de direitos tutelados pela Constituição. Insistia ainda em violar o Pacto Federativo para impor a estados e municípios o seu modo não de enfrentar a Covid-19, mas de estabelecer com ela uma parceria para atender a seus objetivos políticos.
As duas fantasmagorias se cruzaram. A necropolítica potencializou o golpismo, e o golpismo transformou a necropolítica num fanatismo. O país deve essa investigação à memória dos mortos e à consciência dos vivos. E, por essa razão, aplauda-se outra vez a decisão do ministro Flávio Dino. Ele não antecipa culpados. Seu despacho, aliás, não poderia ser mais objetivo. Limita-se a autorizar a abertura do inquérito. Quem procede aqui a uma anatomia política daqueles dias é este comentarista. É importante reiterar que o fanatismo negacionista, nos dias da pandemia, convidava milhões de brasileiros a atravessar um umbral em que o delírio ideológico se sobrepõe a qualquer exercício da razão, universo em que as divergências obviamente existem e em que adversários se contrapõem e se confrontam. Essa extrema-direita, encarnada por Bolsonaro e seus sequazes aqui mundo afora, abomina o pacto democrático em que os adversários se contrapõem e se alternam no poder. Sua lógica implica a eliminação do outro, dos que não comungam de suas crenças e delírios. Vejam o que está em curso, por exemplo, nos Estados Unidos. Por essa razão, milhares foram levados à morte. Por isso, se tentou matar a democracia.